vou ler Daniel capítulo 2, versículo 1, e logo em seguida já vou ler Daniel capítulo 2, versículo 29. Então por isso, já deixa aberto aí. Vamos orar. Deus, nós te agradecemos por esse momento, Pai. Te agradecemos e abrimos os nossos corações nessa noite, Pai, para ouvirmos a Tua doce voz. Deus, nós queremos aprender de Ti. Deus, nós queremos ter as nossas vidas transformadas. Nós sabemos que não somos perfeitos, sabemos que precisamos do Senhor. Sabemos que precisamos da unção do Senhor neste lugar para nos ensinar, para trazer revelação da Tua palavra. Nós não queremos apenas, Deus, sair deste lugar nesta noite conhecendo um pouco mais da Tua Bíblia. Não queremos apenas teoria, mas nós queremos, Deus, sair deste lugar com os nossos corações pegando fogo, desejosos por mais do Senhor, desejosos em viver uma vida íntegra, desejosos por seguir a Tua palavra e servir ao Senhor. Nos ensina nesta noite, fala aos nossos corações. É o que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Diga amém. Amém. Daniel 2, versículo 1 diz assim: no segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve este um sonho. O seu espírito se perturbou e passou-se-lhe o sono. Aí em Daniel 2, 29 diz assim: estando tu, ó rei, no teu leito, surgiram-te pensamentos a respeito do que há de ser depois disto. Aquele, pois, que revela mistérios, te revelou o que há de ser. Amém. Quem foi Nabucodonosor? Nabucodonosor foi um homem poderoso. Nabucodonosor, ele foi um rei. Ele foi rei da Babilônia durante muitos anos, quase 44 anos ele reinou na Babilônia. Ele foi um homem muito poderoso. A Babilônia se tornou um lugar gigante, com palácios, um poder tremendo. Na verdade, ele que fez a terceira viagem para trazer os judeus, os hebreus de Judá, de Israel, em cativeiro e colocá-los ali na Babilônia. Ele era um homem poderoso, ele reinou por muitos anos. Ele foi um homem muito grande, as pessoas temiam ele. Ele, por isso, se achava um homem grande. Ele olhava para ele mesmo e ele via os seus feitos, e ele via tudo aquilo que ele havia construído, e ele realmente olhava e falava: puxa, como eu sou grande, como eu sou poderoso, olha o que eu fiz, olha o que eu construí, olha o que eu constituí. As pessoas me temem, as pessoas me respeitam, as pessoas olham para mim e veem que eu sou um homem poderoso. Agora, aqui no começo do seu reinado, foi o que eu li com vocês aqui, no segundo ano do reinado de Nabucodonosor, no segundo ano que ele havia começado a reinar naquele lugar, ele tem um sonho. Ele teve um sonho, a Bíblia conta que neste sonho ele fica assustado. Ele não tem ainda a interpretação do sonho, ele não sabe direito o que aquele sonho significava, mas a Bíblia vai nos dizer que ele perde o sono. A Bíblia vai dizer que ele não consegue dormir, ele fica muito incomodado com aquele sonho. Aqui, queridos, eu já vejo a demonstração do amor de Deus por todas as pessoas. Sabe por quê? Porque Nabucodonosor representa quase que o inimigo de Deus, representa o inimigo do povo de Deus. Nabucodonosor, naquela época, ele trouxe exilado o povo de Deus. Ele trouxe exilado, ele colocou em cativeiro aqueles que eram filhos, aqueles que tinham promessas, aqueles que eram escolhidos. Então talvez aos olhos de Deus aquele seria um mau filho. Nabucodonosor tomava decisões que não agradavam o coração de Deus. Ele não servia a Deus, ele não amava a Deus, ele tinha outros deuses. E talvez se eu ou você fôssemos Deus, o nosso julgamento, a nossa decisão, a nossa atitude com Nabucodonosor seria diferente. Mas aqui nós vemos que Deus fala com Nabucodonosor. Deus na verdade coloca um sonho. Nabucodonosor, ele sonha e é Deus falando com ele, é Deus revelando algumas coisas de que ele iria fazer. Nabucodonosor fica assustado.
Eu vejo aqui o amor de Deus, porque eu vejo que Deus em todo momento, Ele está tentando buscar todas as pessoas. Em todos os momentos, Deus está tentando falar aos corações. Em todos os momentos, Deus está tentando, através hoje do Espírito Santo de Deus, falar, trazer uma palavra, colocar sonhos, para que as pessoas possam vir a se arrepender, para que as pessoas mudem de caminho, para que as pessoas mudem de vida. Eu vejo que todos os momentos, Deus está tentando nos dar uma segunda chance. Um homem ímpio, um homem que não agradava o coração de Deus, um homem que na verdade estava fazendo mal para o povo de Deus, mas mesmo assim, Deus coloca sonhos no seu coração. Mesmo assim, Deus está incomodando e tentando falar: olha, vai acontecer algumas coisas, olha, você precisa se colocar no seu lugar, olha, você precisa de achar que você é tão importante assim, olha, eu vou ouvir e eu vou te arrancar deste reino. Nós vamos ver um pouco depois o que Deus fala com Nabucodonosor, mas a verdade, queridos, aqui que eu já percebo o amor de Deus por todos nós. A Bíblia vai nos dizer lá em João 3,16 que Deus, Ele entregou o seu único Filho, e não foi apenas pelos crentes, não foi apenas por aqueles que amam a Deus de volta, não foi apenas por aqueles que decidiram andar com Deus, mas foi para todas as pessoas, o ímpio e o cristão, aquele que obedece a Deus e aquele que nos obedece. Deus nos ama de tal forma que Ele entregou o seu Filho por todos nós, independente se você está sentado neste lugar ou não. Deus, Ele sonha com você, Deus, Ele fala com você. Aquele que é ímpio, aquele que não serve ao Senhor, Deus está lá, o Espírito Santo de Deus está lá, tentando talvez através de sonhos, talvez tentando incomodar durante a noite, olha, colocando coisas no coração das pessoas, para que elas possam reconhecer quem é Deus, para que elas possam ter convicção de que elas estão vivendo no erro. Deus é um Deus de amor, e Ele se importa conosco, mesmo que a gente não se importe com Ele. Deus nos ama de tal forma que não depende daquilo que a gente faz. Se o amor de Deus dependesse das nossas atitudes, das nossas escolhas, a verdade é que nós estaríamos perdidos. Mas Deus é um Deus de amor, Ele é amor, Deus é amor. É um amor que a gente não consegue compreender, que mesmo nas nossas falhas, mesmo nos nossos erros, Ele se importa comigo e com você em todos os momentos. O Espírito Santo de Deus tenta falar, o Espírito Santo de Deus tenta trazer a luz. Em todos os momentos o Espírito Santo de Deus coloca coisas no coração. Eu creio que, e aqui aqui nós vemos um homem que era ímpio, mas mesmo sendo ímpio, mesmo não conhecendo o Senhor, mesmo tendo outros deuses, Deus o incomoda durante a noite. Ele tem um sonho. Eu escrevi aqui em Jeremias, lá no capítulo 4, versículos 5 a 7, só para vocês entenderem quem era Nabucodonosor. O profeta vai falar a respeito de Nabucodonosor. Olha o que diz: anunciai em Judá, fazei ouvir em Jerusalém, e dizei: tocai a trombeta na terra, gritai em alta voz, dizendo: ajuntai-vos e entremos nas cidades fortificadas. Arvorai a bandeira rumo a Sião, fugi e não vos detenhais, porque eu faço vir do norte um mal, uma grande destruição. Já um leão subiu da sua ramada, um destruidor das nações. Ele já partiu, já deixou o seu lugar para fazer da tua terra uma desolação, a fim de que as tuas cidades sejam destruídas e ninguém as habite. Eu quero te dizer uma coisa, querido: se existia esperança para Nabucodonosor, se Deus ainda queria falar com ele, se Deus queria trazer o coração dele de volta, se Deus levantou e colocou homens à sua volta, como Daniel e os amigos de Daniel ali naquele lugar, para serem profetas, para serem usados por Deus na vida de Nabucodonosor, eu quero te dizer uma coisa: se Deus se importou com Nabucodonosor, Ele se importa comigo e com você, independente do lugar onde você está, independente da vida que você leva. Eu quero te dizer uma coisa: Deus se importa com você, Deus tem planos com a sua vida. Você não está neste lugar nesta noite por acaso ou à toa. Talvez você está sentado aí pensando: Gui, eu não sou digno, Gui, eu não sirvo ao Senhor, Gui, Deus não vai ter nada comigo. Deixa eu te dizer uma coisa: Deus sonha com você, Deus tem um propósito com a sua vida, independente do seu passado. Ele te chama porque Ele tem um bom futuro preparado para você. Eu quero ler com vocês agora Daniel no capítulo 2, dos versículos 30 até o 49, que diz assim: e a mim me foi revelado este mistério, não porque em mim, aqui Daniel falando, porque o rei, ele teve um sonho, e ele
não sabia decifrar aquele sonho, ele não sabia o que aquilo significava, ele teme, ele chama os magos, ele chama os encantadores, ele chama os adivinhadores para ver quem poderia decifrar o seu sonho, quem poderia revelar o seu sonho. Mas homem algum naquele reino conseguiu. O reino pediu: olha, eu quero que vocês falem o que eu sonhei e que vocês tragam a interpretação deste sonho. Aqueles homens diante do rei disseram: impossível. Nunca nenhum rei pediu isso que o Senhor está pedindo. Alguns já pediram para que a gente interpretasse, mas o rei, geralmente ele conta o sonho e aí as pessoas interpretam. Mas o rei falou: não vou fazer isso, porque vocês podem combinar entre vocês podem tramar e me falar alguma mentira. Eu quero que vocês me revelem o que eu sonhei e tragam a interpretação daquilo. Os homens não conseguiram. O rei faz um decreto e falou: olha, se ninguém conseguir descobrir aquilo que eu sonhei e me revelar e trazer o significado deste sonho, todos vocês vão morrer. Eu vou acabar com a vida de vocês, eu vou acabar com a casa de vocês. O povo fica desesperado. Daniel é trazido à presença do rei. Daniel pede: olha, deixa eu ir falar com o meu Deus, e certamente ele vai trazer o significado desse sonho e vai me revelar do que o Senhor sonhou. Então o que nós lemos aqui é justamente Daniel dando a interpretação e falando ao rei aquilo que ele havia sonhado. Disse assim: e a mim me foi revelado este mistério, não porque haja em mim mais sabedoria do que em todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei, e para que estendesses as cogitações da tua mente. Tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua, esta que era imensa e de extraordinário esplendor. Estava em pé diante de ti, a sua aparência era terrível. A cabeça era de fino ouro, e o peito e os braços de prata, o ventre e os quadris de bronze, as pernas de ferro, os pés em parte de ferro e em parte de barro. Quando estavas olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos, feriu a estátua nos pés, de ferro e de barro, e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a palha das eiras no estio. E o vento os levou, e deles não se viram mais vestígios. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou em grande montanha, que encheu toda a terra. Este é o sonho, e também a sua interpretação diremos ao rei: tu, ó rei, Rei de reis, a quem o Deus do céu conferiu o reino, o poder, a força e a glória, cujas mãos foram entregues os filhos dos homens, onde quer que eles habitem, e os animais do campo e as aves do céu, para que dominasse sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. Depois de ti se levantará outro reino, inferior ao teu, e um terceiro reino de bronze, o qual terá domínio sobre toda a terra. O quarto reino será forte como o ferro, pois o ferro a tudo quebra e esmiuça. Como o ferro quebra todas as coisas, assim ele fará em pedaços e esmiuçará. Quanto ao que viste dos pés e dos artelhos, em parte de barro de oleiro e em parte de ferro, será esse um reino dividido. Contudo haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, pois o que viste o ferro misturado com o barro de lodo. Com os artelhos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim por uma parte o reino será forte e por outra será frágil. Quanto ao que viste do ferro misturado com barro e do lodo, misturar-se-ão mediante casamento, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Mas nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos estes reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Como viste que do monte foi cortada uma pedra, sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. O grande Deus fez saber ao rei o que há de ser futuramente. Certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Então o rei Nabucodonosor se inclinou e se prostrou o rosto em terra perante Daniel, e ordenou que lhe fizessem oferta de manjares e suaves perfumes. Disse o rei a Daniel: certamente o vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos reis, e o revelador dos mistérios, pois pudeste revelar este mistério. Então o rei engrandeceu a Daniel e lhe deu muitos e grandes presentes,
e o pôs por governador de toda a província da Babilônia, como também o fez chefe supremo de todos os sábios da Babilônia. A pedido de Daniel, constituiu o rei Sadraque, Mesaque e Abednego sobre os negócios da província da Babilônia. Daniel, porém, permaneceu na corte do rei. Este foi o sonho e a interpretação que o profeta dá ao rei. E eu anotei aqui, eu coloquei duas coisas que Deus estava tentando falar com Nabucodonosor. Duas coisas que Deus estava tentando mostrar àquele homem. A primeira coisa, eu coloquei assim: além de você haveriam outros reis que iriam reinar aqui na Babilônia. Deus primeiro está dizendo para Nabucodonosor o seguinte: olha, rei, você acha que você é o master, você acha que você é a última bolacha do pacote, você acha que você vai ser o único que vai reinar neste lugar, você se acha poderoso demais, você se acha grande demais, você acha que ninguém um dia vai se assentar no seu trono, você acha que você é o cara, você acha que ninguém pode tomar o seu lugar. Mas Deus vem e diz através daquele sonho: olha, você não é o único, haverão outros reis que depois de você vão reinar neste lugar também. Palavra dura para o homem que se achava, palavra dura para aquele homem que se achava tão importante. Talvez na cabeça dele ele pensava: olha, ninguém vai me tirar deste lugar, eu sou poderoso, eu sou forte. Mas Deus vem e diz a ele: olha, não exista homem tão grande, tão forte assim, que Deus não possa remover do seu lugar, que Deus não possa mudar as coisas, até porque nós sabemos que o coração dos reis está nas mãos do Senhor. Deixa eu te dizer uma coisa: nós precisamos ter a nossa dependência em Deus. Muitas vezes nós achamos que os lugares onde nós estamos, nós achamos que as posições que nós conquistamos foi pela nossa própria força, nós somos bons o bastante para estarmos lá, ninguém nos tira de lá. Deixa eu te dizer uma coisa, querido: se Deus disser para você, chega, você fique sabendo que você vai sair daquela posição. Se Deus quiser te tirar, fique sabendo que Ele é todo poderoso para mover a sua vida e para tirar você do lugar aonde que você está. Nós precisamos reconhecer quem Deus é. Deus diz àquele rei: olha, você está achando que você é tão importante assim? Deixa eu te dizer, eu vou colocar outros no seu lugar. Segunda coisa, eu coloquei aqui no versículo 44, diz assim: mas nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos estes reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. O reino do céu está acima do reino desta terra. Deus estava dizendo: olha, vai vir um reino que está acima. Você acha que vocês são os maiores, você acha que o reino de vocês não vai se acabar. Deus, ele diz: olha, vai vir um reino, eu vou estabelecer um reino que este não vai ser vencido. O reino de vocês vai ser destruído, o reino de vocês vai se acabar, o seu reinado vai se acabar, mas eu vou vir com o reino do céu, eu vou vir com um reino que vai esmiuçar o reino de vocês, eu vou vir com um reino que é muito maior, que é o reino dos céus. Deixa eu te dizer uma coisa, queridos: nós, antes de qualquer coisa, precisamos nos atentar para o reino de Deus. Muitas vezes nós ficamos com os nossos olhos tão fixos nas coisas desta terra, enquanto existe um reino dos céus que Deus quer estabelecer nas nossas vidas, no nosso tempo, através das nossas vidas. E muitas vezes damos importância apenas às coisas que são passageiras, a um reino que passa, a um reino que nós vamos perder um dia. Mas existe um reino que Deus estabeleceu, um reino no céu, que Ele quer estabelecer através das nossas vidas, que este reino, ele não passa, este reinado, ele não passa, ele é maior, ele é mais forte, ele é mais poderoso do que qualquer pessoa que está aqui nesta terra, de qualquer homem que se ache importante, que se ache poderoso. Existe um Deus que é maior, existe um Deus que é poderoso, existe um reino que está sobre todo reino, que está sobre toda potestade, que está sobre todo demônio. Existe um reino, e é isso que Deus estava falando: olha, vai vir um reino que vocês não podem conter. E é um grande perigo, nós queremos nós fixarmos os nossos olhos apenas nas coisas desta terra, coisas, dinheiro, tudo que nós vemos nesta terra. Mas nós precisamos entender, queridos, que existe um reino que está acima disso que nós vivemos aqui nessa terra.
E na verdade é o contrário, na verdade a vontade de Deus, é por isso que Ele nos permite viver aqui nessa terra. Na verdade, a vontade de Deus é que o reino dEle seja estabelecido através da minha e através da sua vida. Mas a grande maioria do tempo, a grande maioria das pessoas, elas vivem essa vida como se fosse apenas a vida que elas vão viver pelo resto de suas vidas. Mas não, Deus Ele nos diz que é tão passageiro. Na verdade nós estamos passando, somos como peregrinos, estamos de viagem neste lugar. Um dia vamos estar na glória, um dia vamos estar com o Senhor. E este reino que é interminável, este reino que não existe força maior, é um reino que é verdadeiro, e Deus quer estabelecer este reino através das nossas vidas. Termina o capítulo 2, começa o capítulo 3 e me chama a atenção, porque Deus havia falado através do profeta, através desse sonho com Nabucodonosor, dizendo assim: olha, você é o cabeça, você é a cabeça de ouro, mas vão existir outros reinos além de você, e vai existir um reino que é maior que todos vocês. E no capítulo 3, eu não sei o tempo entre o capítulo 2 e o capítulo 3, não sei, talvez tenha sido muito tempo. O rei reinou 44 anos ali, e não sei se foi 10 anos, 15 anos, 1 ano, 20 anos depois, a Bíblia não diz isso. Mas o rei toma uma decisão, ele tem uma postura que me chama a atenção. Ele manda fazer uma estátua de ouro, inteira de ouro, muito grande. No capítulo 3, se você começar lendo, você vai ver isso. Logo depois que termina a interpretação do sonho, logo depois que termina que Deus havia falado com o rei, dizendo: olha, vai acontecer isso. Logo depois, no capítulo 3, já diz que o rei mandou fazer uma estátua de ouro. E o decreto e a ordem daquele rei era que todas as pessoas se curvassem e adorassem aquela estátua. Mas nós sabemos que nem todas as pessoas que estavam ali fariam isso, porque existiam pessoas ali que não iriam se curvar porque amavam a Deus e reconheciam o senhorio de Deus, e não se curvariam diante daquela estátua. É uma história muito conhecida dos 3, Sadraque, Mesaque e Abednego. O decreto era: todos precisam adorar o rei. O rei faz aquilo porque ele queria se achar importante, ele queria se achar o único. Ele manda fazer uma estátua inteira de ouro. Ele nem manda fazer uma parte de prata, nem uma parte de bronze, nem uma parte de barro e de ferro, como haveriam outros reis, outras pessoas que viriam após ele. Mas ele manda fazer uma estátua representando a pessoa dele mesmo, inteira de ouro. Sou eu sou poderoso, eu sou grande, todos têm que se curvar na minha presença, todos têm que reconhecer quem eu sou, todos têm que reconhecer o poder que eu tenho. Foi feito um decreto. 3 homens não fazem isso. 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, decidem não se curvar diante daquela estátua. As pessoas veem que aqueles 3 homens não se curvam, vão lá e contam para o rei: rei, tem 3 caras aí, tem os judeus, tem os hebreus, que olha, que quando toca o sino, eles não se curvam. O rei diz: manda chamar eles. Como pode uma coisa dessas? Chamam aqueles homens, e aqueles homens vão até a presença do rei. E quando chegam lá, o rei dá mais uma chance e diz: olha, eu estou dando uma chance para vocês, vocês têm a chance, vai tocar, vocês podem se curvar aí. Mas aqueles homens decidem não se curvar. Não, rei, nós não vamos nos curvar. Se Deus decidir nos livrar, Ele vai nos livrar. Se Ele não decidir nos livrar, também a gente não vai se curvar. O rei manda acender a fornalha 7 vezes mais, ficar mais forte, de tal forma que o rei manda atar aqueles homens, prender aqueles homens e tacar na fornalha. A fornalha estava tão quente que quando os servos do rei pegaram aqueles 3 homens para jogar na fornalha, só de chegar perto e jogar, aqueles homens morreram. Aqueles 3 homens caem naquela fornalha, mas mal algum aconteceu com aqueles homens. Eles estavam no meio do fogo, mas o fogo não os queimava. Na verdade, a Bíblia conta que eles andavam no meio do fogo. A gente poderia gastar tempo e ficar só nessa mensagem aqui. Você pode estar no fogo, mas o fogo não te queima. Se Deus estiver com você mesmo no fogo, você anda sobre o fogo e mal algum acontece na sua vida. Aqueles homens estão ali e o rei olha lá para aquela fornalha e na verdade ele pergunta: quantos homens tacarão aí dentro? Foram 3, não foi? Foi, mas eu estou vendo 4, e o quarto tem a imagem como um filho de um Deus. Tem 4 pessoas lá, não é?
Eles olham e falam: puxa, é mesmo, tem 4 lá dentro. Jesus estava ali no meio com eles, Deus estava ali com eles naquela fornalha. Porque, querido, deixa eu te dizer uma coisa: quando nós servimos a Deus, quando nós decidimos obedecer a Deus, independente daquilo que a gente viva, Deus está conosco. Ele sempre vai ter a saída, Ele sempre vai ter a provisão, Ele nunca vai nos abandonar nos momentos difíceis da nossa vida. E aqueles homens estavam ali e não foram queimados, mal algum aconteceu com eles. O rei grita e fala assim: saiam da fornalha. Eu ouvi uma vez o Cláudio Duarte, acho que falando sobre isso, faz tempo. E ele conta nessa pregação, ele diz assim: se fosse eu lá dentro, eu cruzava as pernas e falava: rei, vem você aqui para dentro. O rei diz: saiam, e eles saem. E nada tinha acontecido, nem cheiro de queimado não tinha. Então aí o rei faz uma declaração lá em Elquês 28 e 29, diz assim: falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos, que confiam nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servirem e adorarem a qualquer outro Deus, senão ao seu Deus. Portanto, faço um decreto pelo qual todo povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado e as suas casas sejam feitas em monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Diante de uma situação como aquela, o rei tem que dizer assim: tem um Deus que existe. Mas sabe o que me chama a atenção? Eu vou mostrar para vocês nas 2 declarações que o rei faz. Ele não faz uma declaração pessoal, ele fala do Deus daqueles homens. Tanto quando Daniel revela o sonho ao rei, tanto agora que eu falei para vocês que diante daquela situação o rei reconhece que Deus havia livrado aqueles homens. Olha a declaração do rei, lá quando Daniel revela o sonho, ele diz assim: então o rei Nabucodonosor, lá em Daniel 2, 46 e 47, se inclinou e prostrou o rosto em terra perante Daniel, e ordenou que lhe fizessem oferta de manjares e suaves perfumes. Disse o rei a Daniel: certamente o vosso Deus é o Deus dos deuses, o vosso Deus. Ele reconhece que o Deus de Daniel é do Deus dos deuses. Agora, aqui que eu li para vocês, novamente ele diz assim: falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos. Queridos, me chama a atenção, sabe por quê? Porque Nabucodonosor, ele reconheceu que existia um Deus. Ele reconheceu que existia um Deus que tinha poder. Ele reconheceu que existia um Deus que estava sobre outros deuses. Mas ele não fez deste Deus o seu Deus. A sua declaração diz assim: o Deus deles, o Deus de Daniel, o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, olha, nós temos que respeitar, porque esse Deus tem poder. Olha, Deus revelou a ele o meu sonho, Deus fez isso, Deus aquilo. Mas deixa eu te dizer uma coisa, querido, não basta você acreditar em Deus. Se você não fizer nada com aquilo que você acredita, não funciona. É mais ou menos isso que fala lá em Tiago 2, 18 e 19, sobre a fé. Olha o que diz: mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras, mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem, até os demônios creem e temem. No versículo 26 diz assim: porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Querido, não basta nós crermos. Guilherme, eu creio que Deus é poderoso. Você pode crer, querido, que Deus é verdadeiro e Deus não ter influência nenhuma na sua vida. Você pode crer que Deus é um Deus de milagres e você nunca viver um milagre na sua vida. Você pode crer que Deus é um Deus da provisão e você nunca experimentar a provisão de Deus na sua vida. Por quê? Porque não basta crer, não basta apenas acreditar, precisa ser algo pessoal. Você precisa convidar o Senhor. Deus, eu creio, por isso eu convido o Senhor para entrar na minha vida. Por isso eu convido o Senhor para controlar a minha vida. Por isso eu peço que o Senhor controle os meus passos. Por isso eu peço que o Senhor guie a minha vida. Seja o meu Deus. Deus, eu não quero o Deus do Guilherme. Deus, eu não quero o Deus da Igreja Bíblica da Paz. Eu quero ter um relacionamento com o
meu Deus. E as declarações daquele homem, daquele rei, mostram que ele cria que existia um Deus, mas não era algo pessoal, não era um relacionamento pessoal. Ele reconhecia no poder de Deus, mas ele talvez não tinha tido experiências, talvez ele não tinha convidado Deus para entrar na sua vida. Deus, de diferentes formas, estava mostrando para aquele rei o seu poder, de diferentes formas estava falando com aquele homem. E assim é nas nossas vidas também. Todos os dias Deus se revela de alguma forma, todos os dias Deus quer mostrar o seu poder, todos os dias Deus quer mostrar que Ele é vivo, todos os dias Ele quer mostrar que Ele é real. Ele coloca sonho no seu coração, Ele, através de uma pessoa, Ele fala com você. Você vê um milagre, você vê uma manifestação. Isso tudo é muito bonito, queridos. Talvez você veja, você creia, mas é muito diferente você crer de você viver aquilo, o que a Bíblia diz que você pode viver. Crer não passa de religião, mas Deus nos chama para um relacionamento. Ele nos chama para aquilo que nós cremos, aquilo que nós lemos se torne realidade nas nossas vidas. Ele não fala com você, Ele não fala comigo, Ele não fala através da palavra, Ele não fala em um lugar como este apenas para que você possa crer. Olha, Gui, realmente veio uma palavra hoje que, puxa, Deus existe mesmo. Não é isso, queridos. Não faz sentido a fé, apenas crer, apenas saber quem Ele é, sem obras, sem atitude, sem mudança de vida, sem convidá-lo para entrar nas nossas vidas. Não causa efeito nenhum em nós. As nossas vidas não são mudadas. Deixa eu te dizer uma coisa, Deus está te chamando para você viver uma vida de relacionamento com Ele. Não basta você crer, não basta você ouvir a palavra, não basta você aprender, mas Ele quer estar com você nas decisões do dia a dia. Ele quer que você siga os sonhos e aquilo que Ele tem colocado no seu coração. Talvez você ouça, mas nada daquilo que você ouve é realidade na sua vida, e por isso você não vive as promessas, e por isso você não vive aquilo que Deus tem para a sua vida. Quer alguém como este rei, experiências? Ele teve experiências, ele viu 3 caras entrando na fornalha e de repente virar 4 e sair sem nada acontecer. Ele sonhou e não contou nada para ninguém, e aí um cara levanta e revela todo o sonho dele e traz a interpretação. Uau, Deus existe. O que isso causou na vida dele? O que isso causa na sua vida? Causa alguma coisa na sua vida? As palavras que você ouve quando você vem à igreja, a leitura da Bíblia que você faz na sua casa, isso causa alguma coisa na sua vida? Isso muda alguma coisa na sua vida? Ou você faz declarações como aquele homem fazia? Deus existe, o Deus dele, o Deus de Sadraque, o Deus de Mesaque, o Deus de Abednego é real. Ele é um Deus sobre todos os deuses, mas Ele não torna pessoal, Ele não se relaciona com Deus. Eu creio, queridos, que nesses acontecimentos Deus estava atrás de um coração. Eu creio que através destes encontros, através destas coisas sobrenaturais que estavam acontecendo, Deus estava querendo atrair o coração daquele rei, porque mesmo o coração do rei sendo mau, Deus nos ama de tal forma que Ele tenta nos atrair, Ele tenta buscar os nossos corações, porque Ele nos ama. E querido, deixa eu te dizer uma coisa, Deus está atrás de mim, Deus está atrás de vocês, de você. Talvez coisas aconteceram na sua vida, talvez Deus permitiu que você visse algumas coisas, talvez pessoas te falaram, trouxeram uma palavra para você, simplesmente porque Deus queria que você soubesse que Ele era real. Deus queria que você soubesse que Ele está vivo. Deus queria que você soubesse que Ele tem um plano com você. Querido, torne isso pessoal, se relacione com Deus, não apenas de ouvir falar, não apenas de uma palavra, não apenas da igreja, mas deixa eu te dizer uma coisa, Deus, Ele tem algo com você. Deus, Ele tem algo com a sua vida. Deus, Ele sonhou com você. Não é apenas com o vizinho que está sentado do seu lado, não é apenas com o pastor, não é apenas com o líder. Deus tem algo com você.
Deus quer se revelar a você. Deus quer mudar o rumo da sua vida. Deus quer mudar a sua história. Deus quer fazer milagres na sua vida. Deus quer mudar a sua família. Ele quer, mas você precisa reconhecer quem Ele é. Você precisa convidá-lo para entrar na sua vida. Quantas vezes eu acho que passa tão desapercebido aquilo que Deus quer fazer nas nossas vidas. No capítulo 4, na verdade, de Daniel, Nabucodonosor, ele vai contar uma experiência que ele já teve. É como se ele estivesse escrevendo uma carta, relatando aquilo que ele tinha vivido antes. Daniel 4, de 1 a 6 diz assim: o rei Nabucodonosor, a todos os povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra, paz vos seja multiplicada. Pareceu-me bem fazer conhecidos os sinais e maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. Quão grandes são os seus sinais e quão poderosas as suas maravilhas. O seu reino é reino sempre eterno, e o seu domínio de geração em geração. Eu, Nabucodonosor, estava tranquilo em minha casa e feliz no meu palácio. Tive um sonho que me espantou. Quando eu estava no meu leito, os pensamentos e as visões da minha cabeça me turbaram. Por isso, expedi um decreto pelo qual fossem introduzidos à minha presença todos os sábios da Babilônia, para que me fizessem saber a interpretação do sonho. Aí eu não vou contar o sonho, nem não vou contar o que ele contou o sonho, mas eu vou ler para vocês a interpretação de Daniel. Eles chamam Daniel, e Daniel interpreta o sonho. Eu acho que eu não vou ler também, está lá no capítulo 4, dos versículos 19 até 33. Vai ficar muito comprido, mas Daniel, ele é levado ali à presença do rei. E aqui é o rei contando o que havia acontecido. Daniel, o rei havia tido um sonho. No sonho havia essa árvore muito grande, chegava a tocar o céu. E essa árvore cobria, era muito grande, e os rebanhos vinham debaixo dela, e aquela árvore cobria grande parte do terreno onde estava. E dali, dos frutos daquela árvore, muitos se alimentavam, e aquela árvore mantinha muitas pessoas. E a interpretação daquele sonho é que aquela árvore era o rei, que o seu reino era muito grande, era muito poderoso, que alimentava muitas pessoas, era muito extenso. Mas a interpretação é de que aquela árvore seria cortada, não a raiz permaneceria, não seria cortada. A interpretação é que Deus iria cortar o reino do rei, mas que não tiraria a sua vida. Aquele rei seria cortado, ele não reinaria mais, mas a sua vida seria poupada. Aí a interpretação diz, o sonho, a interpretação diz que o rei ficaria como louco, e fugiria ali do seu palácio, fugiria ali daquele lugar, e viveria como um animal louco no meio do campo, que a relva, que a chuva cairia sobre a sua cabeça. E isso acontece com aquele rei. Um belo dia, o rei está ali no seu palácio, e ele olha e ele diz para si mesmo: puxa, quão grande é tudo isso, quão grande esse palácio, quão grande as realizações, quão grande tudo isso que eu construí. A Bíblia conta que naquele momento Deus fala, se ouve uma voz dizendo que o reino já havia passado das mãos daquele reino, e a partir daquele momento a Bíblia conta que aquele rei, ele sai daquele palácio como louco, ele vai para o meio do mato, ele vive por ano talvez naquele mato que nem um animal. A Bíblia conta que os pelos do seu corpo crescem tanto como como penas de uma ave, as suas unhas como animais selvagens. Aquele homem, aquele rei poderoso, aquele rei grande, aquele rei que se achava poderoso, agora está no meio do mato vivendo como um animal, agora sozinho, agora sem servos, agora sem conforto, agora sem ninguém. Não sei se as pessoas tentaram encontrar aquele rei, não sei se as pessoas tentaram ir atrás daquele rei, mas nós sabemos que aquele homem vive como um louco no meio do mato. E aí, em Daniel 4, dos versículos 34 a 37, diz assim: mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu, tornou-me a vir o entendimento, e eu disse ao Altíssimo:
E louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempiterno, e cujo reino é de geração em geração. Todos os moradores da terra são por ele reputados em nada, e segundo a sua vontade ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer: que fazes? Tão logo me tornou a vir o entendimento também para a dignidade do meu reino. Tornou-me a vir a minha majestade e o meu resplendor. Buscaram-me os meus conselheiros e os meus grandes. Fui restabelecido no meu reino, e a mim se me ajuntou extraordinária grandeza. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, olha a declaração dele agora, a diferença das declarações que ele havia feito antes, e olha a sua declaração agora. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras e os seus caminhos justos, e pode humilhar aos que andam na soberba. Deixa eu te dizer uma coisa, é triste, mas é verdade. Tem pessoas que precisam passar pelo que esse rei passou para reconhecer quem Deus é na vida delas. Basicamente é o famoso ditado: quem não vem na dor, vem pela... Como é que é? Quem não vem pelo amor, vem na dor. Deus, eu acredito que Deus havia dado chances àquele rei. Deus havia tentado falar, porque Deus sempre tenta falar. Ele é um Deus misericordioso, Ele é um Deus amoroso. Ele estava tentando trazer o coração do rei, ele estava tentando mostrar algumas coisas ao rei, mas o coração do rei se endureceu, de tal forma que ele precisou passar um tempo difícil, viver que nem um louco, viver no meio do mato, perder todas as coisas, para reconhecer que Deus era Deus, para reconhecer que não havia poder maior do que o poder do nosso Deus. Querido, deixa eu te dizer uma coisa, Deus me trouxe nessa noite aqui para te dizer: você não precisa chegar neste ponto, você não precisa perder tudo, você não precisa chorar, você não precisa sofrer. Se você entender aquilo que Deus está falando com você, é tempo de alinhar o seu coração com o coração de Deus, é tempo de reajustar as coisas, é tempo de colocar a sua vida baseada na palavra de Deus, é tempo, ainda existe chance. Talvez você está vivendo uma vida e Deus está te alertando, está te dizendo: olha, você não precisa experimentar o sofrimento, você não precisa experimentar a destruição, para então me convidar na sua vida, para então que eu possa fazer uma obra na sua vida. Querido, você pode evitar o choro, você pode evitar o sofrimento, você pode evitar a tragédia na sua vida. Deus está tentando falar com você, você não precisa disso. E muitos deixam chegar nesse ponto, acham que são bons demais, acham que não precisam de Deus, acham que podem tocar a sua vida sozinhos, acham que são poderosos demais. Muitos são os seus próprios deuses, querem controlar a sua vida. Deus vai tentando, Deus vai tentando, Deus vai tentando, mas chega um momento onde não tem mais jeito, onde Deus permite que algumas coisas aconteçam. Querido, um alerta para as nossas vidas nesta noite. Nós sabemos que Deus sonhou conosco, nós sabemos que Deus tem coisas maravilhosas. Nós sabemos, não é porque eu estou dizendo para vocês, nós sabemos que a palavra de Deus diz. Deus tem bons planos, Deus tem um bom futuro, Deus tem promessas, tantas coisas boas. Mas deixa eu te dizer uma coisa, talvez Deus tenha tentado falar com você, talvez Deus tenha tentado pegar o seu coração, talvez Deus tenha falado com você através de sonhos, talvez Deus tenha levantado pessoas e profetas na sua vida para te dizer: ei, você precisa reconhecer quem Deus é, ei, você precisa alinhar a sua vida, ei, você precisa consertar as coisas. Queridos, pessoas estão sentadas dentro da igreja e muitas vezes as suas vidas não mudam, continuam do mesmo jeito. Elas acham que a consequência não vai chegar, elas acham que tudo vai ficar bem, mas deixa eu te dizer uma coisa, vai existir um tempo onde Deus não vai poder fazer mais nada, e Ele vai deixar você com a sua decisão. Aí vai vir o choro, vai vir o sofrimento, vai vir o tempo de desespero, e muitas vezes nós precisamos deste tempo para olharmos para Deus e reconhecermos quem Ele é. Mas você não precisa passar por isso. Deus não quer que você sofra, Deus não quer que você chore. Depois disso, depois que o rei reconhece, ele diz: olha, eu levantei os meus olhos ao céu, me voltou o entendimento. Ele reconheceu quem Deus era, o
que acontece? Deus restabeleceu o seu reino. Ele voltou a reinar. Não sei por quanto tempo, mas ele voltou ao palácio. Deixa eu te dizer uma coisa. Quando nós voltamos os nossos olhos para Deus, Ele faz de novo nas nossas vidas. Muitas vezes nós estamos numa situação como essa, com a nossa vida quebrada. Porque quem nunca errou, quem nunca acertou, quem nunca errou o alvo, quem nunca perdeu a linha, quem nunca tomou decisões erradas? E muitas vezes nós estamos nessa situação de choro, de clamor, de desespero, como loucos. O diabo nos diz: olha, agora já era, vai viver como louco. Mas deixa eu te dizer uma coisa, Deus pode fazer de novo. Deus pode pegar aquilo, essa destruição, e tornar em bênção. Deus pode pegar a sua vida e fazer de novo. Foi isso que Ele fez. No momento que o rei olhou e reconheceu, disse: olha, eu reconheço quem o Senhor é agora. Eu reconheço quem é o Senhor. Deus pega aquele homem que está vivendo como louco e restabelece, coloca no seu reino de novo. Deixa eu te dizer uma coisa, Deus pode fazer mais uma vez na sua vida. Deus pode fazer mais uma vez na sua casa. Deus pode fazer mais uma vez na sua vida financeira. Se nessa noite você fixar os seus olhos nele, se nessa noite você reconhecer quem ele é, se nessa noite você olhar e dizer: olha Deus, eu preciso do Senhor. Olha Deus, eu reconheço que eu fiz as minhas escolhas, mas eu preciso do Senhor na minha vida. Se essa for a sua atitude, Deus vai te pegar no lugar onde você está e vai fazer uma obra sobrenatural na sua vida.